Bom, vamos aí para a questão número 146. Essa questão, ele fala para a gente que um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, ele decide reaproveitar tábuas de madeira retirada desta casa. Ele dispõe de tábuas, de 40 tábuas de 540 centímetros. 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu ao carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras e de modo que as novas peças fiquem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Bom, você vê que se ele quer cortar todas as tábuas que têm comprimentos iguais a 540, 810, 1080, em tábuas de mesmo comprimento e maior possível, você tem que encontrar o maior divisor comum. E para encontrar o maior divisor comum, eu vou te ensinar uma técnica muito legal. Quando você esquecer as demais, você pode usar essa daqui. Essa técnica, ela não depende de você decorar método. É só você entender o conceito de maior divisor comum. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou decompor esses números, não em fatores primos, mas em números que dividam os 3 ao mesmo tempo. Então, observe uma coisa. Primeiro, de cara a gente vê que os 3 eles são divisíveis por 10. Isso já faz diminuir bastante, ajuda bastante, né? Então, vamos dividir todo mundo por 10. Você pode dizer, então, já de cara que 10 é um divisor comum. 2 também é divisor comum. 5 também é divisor comum. Então, se a gente pensar em divisores comuns, dos 3 números ali, é 1080, 810, para ficar em ordem crescente, e 540. Então, um dos divisores comuns, a gente percebe sempre né? Mas só que ele é pequeno, não é o maior, é o menor. O 2 é divisor comum, o 3 também é divisor comum. E agora, se você está conseguindo dividir por 10, é porque é divisível por 2 e por 5. Mas olha o que acontece. Aqui, quando eu divido por 10, dá 54. Aqui dá 81. E aqui dá 108. Então, não dá para dividir por 2 mais uma vez. Então, ele não é divisível por 4. Para ser divisível por 4, ou ser divisor comum, 4, né? Ele teria que ser divisível por 2 duas vezes. E só foi divisível por 2 uma vez, aqui dentro do 10, né? 2 vezes 5. Então, o próximo aqui é o 5. Se é divisível por 2 e por 3, é divisível por 6 também. Agora, para saber se é divisível por 9, vê se todos eles são divisíveis por 9. Por 7 não é. Por 8 também não. Não é divisível por 4, não tem chance de ser divisível por 8. Então, agora o 9. Então, divide por 9. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 9. E aqui vai dar 12. Lembra da regrinha da divisibilidade por 9, a soma dos algarismos, a soma dos algarismos. 8 mais 1 dá 9, então é divisível por 9. 1 mais 0 mais 8 dá 9, então é divisível por 9. Agora, você nota que, então, se todos são divisíveis por 9, você pode pôr 9 aqui. E aí a gente começa a combinar, né? Tipo, 2 vezes 5 é divisível por 10. 2 vezes 6, então eles são divisíveis por 2 vezes 9, então eles são divisíveis por 18 e assim por diante. Mas o próximo número que vai aparecer aqui, é o 3.
Todos eles são divisíveis por 3, ó. E aqui vai dar 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Então, não tem mais nenhum divisor comum. Aqui, ó, é divisível por 2 e aqui também, mas no meio não é. Então, o maior divisor comum do 1080, do 810 e do 540 é o produto desses divisores comuns aqui, que é 10 vezes 9 vezes 3. 10 vezes 9 vezes 3, que dá 270. Mas aí sempre tem um aluno que vira para mim, mas eu tenho uma regrinha. Eu falei, mas você lembra dessa regrinha? Se não lembra, assim é um jeito legal, porque isso aí não depende de memória. Mas eu sei do que ele está falando. Ele fala daquela sistema que a pessoa pega o seguinte, ó. Pega primeiro os dois maiores, 1080, e divide ele por 810. Quando você faz essa divisão, você põe o resultado aqui em cima, dá 1, e põe o resto aqui embaixo, ó. O resto dá 270. Aí o 270 agora passa a ser o divisor. 810 dividido por 270 vai dar 3, sobra 0. Então, o maior divisor comum 270, mas agora falta testar ele com 540. Quando dá resto 0, separa a divisão. Deu resto 0, o último divisor é o maior divisor comum. Aí você faz com 540, testa o 270 por 540. Aí, ó, você vê que dá 2, sobra 0. Então, significa que o 270 é o maior divisor comum. E tem aquele outro também que você decompõe todos os números e vê quais são as potências em comum, né? Mas 270 centímetros tem um problema, porque é maior que 2 metros. 270 centímetros é 2,7 metros. E ele quer que seja menor. Então, a gente tem que ver agora divisores comuns de 270. O 270, ó, ele é divisível então por 1, por 2, por 3, por tal, tal. Aí o 270 é divisível por 135, que é metade de 270 também, né? 135 seria você cortar todas as peças em pedaços de 270, mas aí o engenheiro fala, não, mas tem que ser menos que 2 metros. Aí você divide tudo no meio. Cada peça fica com 135 centímetros, porque ele quer com menos de 10 metros, e 135 centímetros é menos que 2 metros. É 1,35 metros. Então tá aí, 1,35 metros cada peça. Mas agora a gente tem que ver o seguinte, tem que ver o número de peças. Então a segunda etapa é você fazer o seguinte, ó. Você pega o 540, divide em peças de 135 centímetros. Aqui, ó, já dá para ver quanto dá essa divisão, ó. 540 dividido por 135 vai dar 4. É só tirar um 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Mas são 40 tábuas, então 4 de 135 cada uma, vezes 40 tábuas, dá um total de 160 peças. Aí pega também o 810 e divide em peças de 135. Se você não quiser perder tempo, ó, o resultado dessa divisão está aqui. Ó. Você divide por 2, aqui dá 5. Aí você pega 5 vezes 3, 15. Então dá 15 peças. 15 peças? Não, não dá 15 peças. Divide por 2, 2 vezes 3, 6. Dá 6. 6 peças. Eu fiz a divisão errada. Tinha que ter dividido por 2. Por 5. Aqui. Divide por 5 dá 2. 2 vezes 2, 3, 6. Sobra 0.
Mas só que ele tem quantas peças de 810? Ele tem 30 peças de 810, ó. Então, 6 peças de 135 centímetros em cada uma das 810, mas são 30 tábuas, então dá um total de 180 peças. Agora, 1080. 1080 dividido em peças de 135. Então, vamos ver. Divide por 5 aqui dá 2. 2 vezes 4, 8. Dá 8 peças. Sobra 0. Aí, só que ele tem 10 peças de 1080. Cada uma dá 8. 10 peças vai dar um total de 80 peças. Agora é só somar. Somando, ó, você vai ter um total de 420 peças. Então tá aí, 420 peças, que é a alternativa E.